Hoje a gente vai estudar os capítulos 139 a 144. Aqui eu vou trazer uma nova forma de se estudar os livros de Salmos. Na verdade, essas formas que eu tô colocando, vocês podem juntar todas e estudar tudo de uma vez, né? Mas aqui eu vou lançar uma ideia, um jeito de se estudar que não é muito aconselhável. Por quê? Porque ele é você associando esse salmo à sua situação histórica. Por que não é muito aconselhável? Porque hoje a gente não tem certeza se esses salmos estão realmente nos lugares onde se acredita que se estejam. Aqui eu vou colocar o que a Bíblia cronológica coloca que esses salmos estão inseridos. Vocês vão ver que pode contribuir sim para na hora que vocês forem ler a leitura e identificar qual é o objetivo do salmista na hora que ele estava falando isso. Mas não tem tanta credibilidade assim, porque nem tudo é certeza, nem tudo esse contexto histórico não é certeza absoluta de que esteja lá. É só assim, curiosidade. Para começar, segundo a Bíblia cronológica, esses livros não foram lançados e colocados na Bíblia de acordo com sua ordem cronológica. Pra vocês terem ideia, esses versículos de hoje, que é do 139 ao 144, foram escritos na seguinte ordem, segundo a Bíblia cronológica, né? Foi primeiro os livros 142, depois os 141, depois os 140, 139, 144 e 143. Então, assim, nada tá na ordem. Tá tudo de cabeça para baixo. No final, a gente vai tentar entender por que eles colocaram nessa ordem. Mas, só para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo. De novo, aqui eu tô pressupondo que vocês já leram o capítulo. Então, vocês só associam o que vocês leram, tá? No capítulo 142, ainda estava no reinado de Saul, não estava no reinado de Davi. Foi num momento em que Davi tinha acabado de fugir de Saul e foi para o reino de Gate. E tinha acabado de fugir do reino de Gate porque ele estava com medo. Ele foi parar na caverna de Adulão. Aí ele foi escrever esse Salmo 142. O Salmo 141 foi quando ele estava lá e pessoas que apoiavam Davi chegaram para lá, em torno de umas 400 pessoas, e apoiaram ele para poder lutar. Então aqui é um pouquinho mais positivo esse capítulo, né? O capítulo 140 já está um pouco mais na frente e foi quando Davi teve que lutar com os filisteus. Aqui Davi conseguiu vitória. O povo que estava com Davi se apoderou do rebanho que tinha na terra daqueles filisteus e libertou o povo que estava lá também escravizado. O capítulo 139 já está no reinado de Davi e é num momento em que Davi decide juntamente com o povo, juntamente com a assembleia, de que eles iam trazer de volta a arca que tinha sido tomada durante o reinado de Saul e totalmente ignorada, a arca do Senhor. Para isso eles teriam que lutar, porque a arca tinha sido tomada. Então, assim, é um outro momento de guerra e pedido para Deus, né? O capítulo 144 é Davi louvando a Deus, lembrando de quando ele tinha sido liberto das mãos de Saul. E o capítulo 143 foi antes da batalha na floresta de Efraim. Foi uma batalha tão pesada que a Bíblia narra que foram mais de 20 mil mortos naquela guerra. Foi antes dessa guerra, então Davi não estava muito feliz, né? Ele estava um pouquinho com medo e ele estava sendo perseguido por Absalão. Assim, tentando ver por que foi colocado, não na ordem cronológica, mas na ordem que está hoje. Se vocês verem, tem uma sequência de ideias, de valores que esses textos vão tentando passar. No capítulo 139, é Davi falando para Deus o tanto que ele é pequeno e o tanto que ele depende de Deus para poder fazer as coisas e o tanto que Deus é superior a ele. E conhecendo ele, ele depende de Deus. Dos capítulos 140 ao 143 são orações em que Davi pede libertação, mediante alguma guerra, ou mediante alguma provação, ou mediante algum desafio que eles têm. E o capítulo 144 é uma oração de Davi pedindo que Deus manifeste seu poder de uma forma mais gloriosa. Então a gente vê uma sequência de fatos. Primeiro ele mostra o tanto que ele é pequeno, tanto que ele depende de Deus, tanto que Deus é superior. Mediante aprovações, mediante a dificuldades, ele pede libertação. E por último, ele pede que Deus mostre sua glória e seu poder. Então assim, apesar de a gente ter colocado esse jeito de estudar a Bíblia, que é por ordem cronológica ou por contextualização dos textos bíblicos, a gente percebe que assim,
a própria organização dos salmos não leva muito isso em consideração. É só uma questão de curiosidade, pode contribuir para a maneira que você vê o texto, só que como um livro de louvor e de cânticos, o próprio objetivo do texto já está implícito e seria mais por curiosidade mesmo. Espero que tenha contribuído e até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?